Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa na tua vida, na tua família, nos teus negócios, Deus entrando com mudanças, Deus entrando com movimentações no nome de Jesus Cristo. Senhor, tira do nosso caminho o que não vem do Senhor e coloca na nossa vida aquilo que vem de Ti. Tira a confusão, tira as perturbações, tira as preocupações, tira a ansiedade e oramos no nome de Jesus que venha sobre nós um tempo de vitória, de milagres, de conquistas, de favor divino. Queremos a Tua mão sobre nós, ó Deus, a Tua mão nos conduzindo, nos ajudando em nossas decisões. Espírito Santo, proteja-nos, ensina-nos e te pedimos, encha-nos da Tua presença. Graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero dizer que você entrou numa oração de milagres. Leve a sério a oração na sua vida e você viverá uma vida de milagres. Leve a sério. Não, mas eu levo a sério. Leve mais então. Muito mais a sério. E você viverá milagres. Nossa vida, nosso futuro, quando é gerado por oração, transforma não só a nossa realidade, mas a realidade de quem está à nossa volta. Por isso, se aproxime de uma vida de oração, mais e mais ame a oração. Não meça esforços para orar, para acordar de manhã, para estar na presença de Deus, para separar tempo para estar com Deus até na tardinha, e certamente viveremos as maravilhas do Senhor. Eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus. Deus tem feito grandes maravilhas na vida de pessoas. E eu recebi o testemunho da Camila, e ela escreveu assim: eu quero agradecer pela oração pelo meu pai, que estava pela segunda vez entubado na UTI, após ter sofrido um infarto. A oração foi feita durante a sua live das 9 da manhã, no dia 4 desse mês. No dia seguinte, a oração ele foi desentubado e recebeu alta no dia 19, para glória de Deus. Toda a honra seja dada ao Senhor. Deus é fiel. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Eu estava no Rio de Janeiro, há poucos dias atrás, e uma mulher, ela estava no elevador com o marido dela e parou no elevador que eu havia pedido. E quando ela me viu, ela disse: eu escuto todas as suas orações, transformou a minha vida. Assim tem sido o testemunho de milhares de pessoas. Jesus Cristo tem operado grandes coisas. É como disse o apóstolo Paulo: a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, de inteligência humana, mas em demonstração do poder de Deus, demonstração do Espírito Santo. Isso só é possível, essas transformações, essas curas, por meio do Espírito Santo. O homem é limitado, mas Deus é ilimitado. E eu quero dizer para você que quando você entra num ambiente como esse, que é o ambiente da oração, não tem como a sua vida não ser tocada. É por isso que eu volto a dizer, leve a sério a oração. Leve a sério uma vida de oração. Deus me deu uma palavra em Provérbios 25, 28, que diz: uma pessoa que não governa seu espírito é como uma cidade com muros quebrados. Antigamente, o que protegia as cidades eram os muros. Então, muros quebrados, muros em ruínas, eram muito convidativos para que um exército inimigo, uma nação,
poderosa pudesse entrar naquela cidade e derrubá-la. Tanto que a Bíblia cita os muros de Jericó. Quando os muros caíram, a cidade perdeu. Então nós devemos entender que os muros são importantes, os muros de proteção. E a Bíblia diz que uma pessoa que não governa seu espírito é como uma cidade com muros quebrados. Hoje eu quero ministrar para você sobre a importância de você governar a sua atmosfera. Sempre vai haver pessoas que vão tentar lhe desestabilizar. E se alguém conseguir lhe desestabilizar, seus muros não vão existir. E essa pessoa vai poder afligir você, vai poder lhe perturbar, porque você permitiu que ela lhe desestabilizasse. É responsabilidade nossa governar a nossa atmosfera. A razão pela qual muitas pessoas vivem preocupadas, ofendidas, negativas, é porque elas deixam tudo entrar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque se você não governa a sua atmosfera e não governa as suas emoções, o inimigo vai se aproveitar dessa sua fraqueza e vai lhe lançar no chão. Então nós temos que ter discernimento e governo sobre nossas emoções e sobre a nossa atmosfera. Caso contrário, são como muros quebrados, que o inimigo vai poder entrar e sair a hora que ele quiser. E você sabe, quando o mal ele entra, ele destrói. Quando o mal entra, ele gera mortes, ele rouba. Exatamente. É por isso que nós temos que governar. Você tem que ter cuidado com o que permite entrar aí na sua vida. Você não é obrigado a deixar com que tudo, chegue na sua vida. Porque há pessoas que querem que a gente concorde com o negativo. Há outras que querem que a gente dê vazão à dúvida. Há outras que querem que nos contaminemos com os pecados delas. E se você permitir, isso vai entrar e vai entrar já como um destruidor. Então, cabe a mim não deixar com que o mal ele entre. E cabe a mim também deixar os meus muros de pé, para que o externo não governe o interno. Você não tem controle sobre o que as pessoas fazem, mas tem controle sobre seus pensamentos, sua atitude, como você responde quando elas te criticam, quando elas projetam o mal contra você, quando elas lhe traem, quando elas lhe machucam. É você que vai permitir com que elas continuem tendo acesso na sua vida, ou você vai impedir o acesso delas à sua vida? A gente pensa que não tem alguns controles na nossa vida, mas temos. Sabemos que Deus tem um controle maior, mas eu tenho que governar no meu ambiente. Eu sempre fui muito claro. A partir do momento que uma coisa não me faz bem, eu não sou obrigado a permanecer. Eu não sou obrigado a permanecer e não sou obrigado a conviver. Posso perdoar. Teve pessoas que já aprontaram para mim, eu perdoei elas, mas não convivi mais com elas. Por quê? Isso foi uma decisão. Nós não podemos permitir que pessoas que nos fazem o mal permaneçam no nosso ambiente. Eu tenho para mim, ou elas saem ou eu saio. Mas eu não vou permitir que ninguém roube ou perturbe a minha paz. Então, mantenha algumas paredes ao redor do seu espírito. Coloque alguns limites. Tem limites, eu sempre estou dizendo isso. Tem limites que não podem ser ultrapassados. Nem no trabalho, nem na igreja, nem na vizinhança, nem com amigos. Tem limites que não podem ser passados. Se você passar de alguns limites, você vai ter problemas.
você vai ter problemas. Pode a pessoa não dizer nada para você hoje ou amanhã, mas ela vai ficar diferente com você. E se nós não entendermos isso, que quem acessa a nossa vida tem que ter limites também, não é tudo que ela pode falar, não é tudo que ela, pode pressionar você, você vai viver uma vida muito melhor se você aprender a controlar isso aí. Então tem certas coisas, eu aprendi isso, que não é porque estão me chamando que eu tenho que ir. Não é porque estou chamando que estão me chamando que Deus quer que eu vá. Porque às vezes é o homem chamando você, não é Deus lhe chamando para aquilo. Então eu envolvo hoje todas as decisões que envolvem movimentações na minha vida, eu envolvo em Deus. Foi muito bom, eu ter diminuído um pouco as minhas viagens, que eu comecei a compreender isso um pouco melhor. Que não é o tanto que eu me movimento que as coisas funcionam, mas eu andar na direção do Espírito de Deus na minha vida. Nós não podemos ser controlados pelas circunstâncias. Não podemos ser controlados pela conversa fiada de outras pessoas. Tem muita gente que manda e desmanda na vida dos outros. Tem muita gente que não faz mais o que quer, mas faz só o que os outros estão mandando, porque ela permitiu com que a sua atmosfera fosse governada pelos outros. Você não é obrigado a participar de uma reunião depois do trabalho, onde se fica falando mal do seu patrão ou se fica falando mal das pessoas que são seus supervisores ou que trabalham com você. É você quem tem que governar a sua atmosfera. Você não pode deixar com que outros governem. E quando você torna seu ouvido cativo a uma pessoa que reclama, a uma pessoa que murmura, você está deixando com que outros governem na sua atmosfera. É você que tem que escolher o que quer ouvir. É você que tem que escolher com quem você anda, o que você permite na sua vida. É que nem uma pessoa chegar na sua casa, e começar a colocar defeito em tudo, e você concordar com ela. Ela entrou no seu ambiente, no lugar de governo seu. Como é que você vai deixar com que certas coisas aconteçam? Então, alguém está falando de você, tentando fazer você parecer mal. Em vez de deixar Deus lutar suas batalhas, você deixa o ataque entrar, porque fica se rendendo ao que a pessoa está dizendo. Antigamente havia pessoas que elas, eu posso dizer, de uma forma muito desrespeitosa, elas, como eu era um pastor jovem, elas se aproveitavam da experiência que tinham e vinham até mim, e queriam mandar no meu pastorado, queriam mandar na minha vida, e isso foi terrível para mim por muitos anos. E uma das melhores coisas que eu agradeço a Deus é pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E se você não tem uma identidade formada, as pessoas vêm e mandam e desmandam em você e você faz o que elas querem. Você tem que ter a sua identidade. Quem não tem a sua identidade é manipulado pelos outros. Você tem que entender. É por isso que eu amo tanto quando a Bíblia diz que os cristãos de Bereia, eles olhavam para a palavra, eles liam a palavra, eles estudavam a palavra para ver se aquilo que estava dizendo para eles era realmente o que Deus estava falando na sua palavra. Então eles não aceitavam qualquer coisa que entrasse para eles, mas hoje há uma geração que aceita tudo. Há uma geração que aceita tudo que chega a elas deixam entrar. Ei, nós temos que ser seletivos e não podemos perder o poder de sermos seletivos quanto ao que entra na nossa vida, quanto ao que entra nos nossos ouvidos. As pessoas tentam mandar no seu dinheiro, tentam mandar na sua casa, elas tentam mandar na sua fé, elas tentam mandar no seu propósito, e você vai deixar isso acontecer? Você não pode permitir com que pessoas lhe manipulem. Você não pode permitir
com que pessoas roubem a sua identidade, mexam em quem você é. Perdemos um tempo valioso por não escolher as nossas batalhas. Aí você diz, mas espera aí um pouquinho, eu posso escolher as minhas batalhas? Sim. Você pode escolher algumas batalhas. Não todas, mas algumas você pode escolher. Escolha o que você quer lutar. Tem coisas que você não é obrigado a lutar. Tem gente que quer que você entre na guerra com ela. E você tem que dizer, não, obrigado, isso não é para mim. Não, mas você tem que falar, você tem que se posicionar. Não, essa é a sua luta. A minha não é travada desse jeito. A minha é travada em oração. Ou seja, precisamos de conselhos? Com certeza. Isso é sabedoria. Agora, temos que seguir todos os conselhos? Isso é tolice. Seguir todos os conselhos é tolice. Porque tem conselhos que não vêm de Deus para você. Eu entendi que tem certas coisas que não é para mim. Então eu não vou fazer. É que nem, acho que foi ontem ou anteontem, eu não lembro, uma pessoa mandou uma mensagem para o meu celular, como se fosse uma revelação, uma profecia. E essa pessoa escreveu algumas coisas ali, que eu olhei para aquilo e eu disse, isso não é de Deus para mim. É a vontade da pessoa, é a visão dela para mim, isso não é de Deus para a minha vida. Você tem que entender, sabe, quando algumas pessoas querem governar na sua atmosfera, você tem que seguir a direção que o Espírito Santo lhe dá, e somente isso. Eu ouço, sabe, a todos, porque isso é humildade, ouvir as pessoas. Agora, deixar com que isso entre na minha vida é uma decisão minha? É uma decisão minha? Você não tem ideia o tanto de pessoas que quiseram, ao longo da minha vida, elas quiseram, de alguma maneira, ditar as coisas. Tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser assim, vai dar certo. Mas Deus deu a visão para mim, eu posso te ouvir, mas eu tenho que seguir, sabe, o desenho que Deus colocou dentro de mim. E essa é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É terrível você ser manipulado. É terrível você deixar pessoas governarem no seu ambiente. Você não precisa da aprovação deles, porque Deus já aprovou você. Você é aprovado por Deus. A partir do momento que você se coloca na vontade de Deus e que você anda na palavra de Deus e que você caminha com o Espírito, que você ouve a voz de Deus, entenda, eu já recebi várias profecias de Deus que se cumpriram na minha vida. Por isso que eu acredito tanto no poder da profecia, até porque eu profetizo também. Agora, tem muitas profecias que eu tive que rechaçar? Não o profeta. Nosso problema nunca é com o profeta, nosso problema é com a falsa profecia, a falsa revelação. Mas até isso, sabe, alguns querem controlar até esse tipo de atmosfera. Não, aqui não se pode profetizar. Você está querendo governar um ambiente que pertence ao Espírito Santo? Aonde é o Espírito Santo há liberdade? Mas isso é tema para outro dia. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que a partir de hoje você comece a governar a sua atmosfera e não permita com que pessoas manipulem a sua vida ou manipulem a sua atmosfera. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho 2 convites para você. O primeiro, que é muito importante, é que hoje eu vou começar um módulo de intercessão. Vou ficar 2 meses falando sobre o intercessor e sobre a intercessão dentro da academia aqui no Global. Se você não é nosso aluno na academia e gostaria de se tornar nosso aluno, aqui na descrição tem o link da academia, clica aqui ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br. Também lá no meu site você tem acesso aos nossos livros. Você que ama o profético, adquira nossos livros, vai ser bênção na tua vida, vai lhe ajudar a enriquecer o seu vocabulário profético, vai aumentar a sua visão espiritual, vai ser uma bênção na sua vida, com certeza. Amém? E o meu segundo anúncio é que este sábado eu tenho uma vigília
uma vigília que Deus ministrou no meu coração. Essa vigília vai acontecer em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Começa às 8 da noite e vai até a meia-noite. Será um tempo de busca, será um tempo raiz. Por que um tempo raiz? Porque antigamente essas vigílias eram comuns nas igrejas, eram muito comuns e o céu descia. Então eu convido você a experimentar um ambiente de glória. Nesse sábado, a partir das 20 horas, você é nosso convidado. A entrada é franca, todos podem participar. Você pode viajar para vir para cá. Vai ser incrível o que Deus vai fazer. Eu convidei alguns amigos para estarem ministrando junto comigo e estamos com uma expectativa elevada. Amém? E você já pode ficar, se você vier de viagem, já fica para o culto de domingo de manhã. Com certeza você vai ser muito abençoado, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com pelo menos 7 pessoas. Manda aí para teus amigos, parentes, pessoas próximas. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, assista. Assista a minha live das 9, sabe por quê? Porque eu respondi, na verdade, uma dúvida que muitas pessoas têm sobre roupas usadas. Eu falei se isso é superstição, se isso é doutrina. Tá lá. Depois você assista, tá bom? Deus te abençoe. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários sobre pedido de oração. Eu quero profetizar algo sobre você. Eu profetizo que Deus vai lhe dar o discernimento para você não permitir que pessoas governem no seu ambiente negativamente contra você. Amém? Porque se Deus coloca pessoas no nosso ambiente para nos ajudar, é uma coisa. Agora, colocar pessoas para governar você, para lhe prenderem, para de alguma maneira, sabe, você não ter uma expressão, daí isso é um problema. Amém? É por isso que nós temos a Academia Kingdom, porque ali eu consigo expressar o meu profético, expressar o meu ministério com liberdade. Com liberdade, tá bom? Então, é muito diferente quando você consegue expressar aquilo que você carrega. Amém? Deixa eu orar por você e você vai começar a expressar tudo que você carrega em nome de Jesus. Tudo que você carrega, você vai conseguir expressar. Você não vai ficar engessado mais. Você vai usar os dons, os talentos que Deus te deu. Você vai falar as ideias que você tem tido, a visão que o Senhor tem te dado em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra e eu oro para que haja esse destravar, esse desbloqueio na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você crê, declare amém aqui nos comentários. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração nessa noite. Senhor, assim como o apóstolo Paulo falou, para que fosse despertado o dom que havia em Timóteo, a minha oração é para que haja um despertamento. Aonde houve, Senhor, bloqueio de dons, bloqueio de talentos, bloqueio de sonhos,
Aonde veio, Senhor, aquele pensamento que engessou essa pessoa, que tem mantido ela, Senhor, muito longe do teu propósito? Senhor, essa é uma oração profética essa noite. E essa oração é uma oração de destravar. Tudo aquilo que ela carrega vai destravar. Tudo aquilo que está na vida dela vai ir para a frente e nada nem ninguém impedirá. O que o Senhor colocou vai ser desperto, vai ser lembrado, vai ser liberado no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que tudo aquilo que tem mantido você num cativeiro espiritual seja quebrado. Toda amarra espiritual na tua vida seja desfeita. No nome de Jesus Cristo, seja livre, seja liberta agora. Que a mão do Senhor seja sobre ti. A mão do Senhor seja sobre a tua casa. Seja livre, seja liberto. No nome de Jesus Cristo, seja livre. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que o poder de Jesus Cristo toque na tua vida, arrancando a depressão, a tristeza, a angústia, a ansiedade, aquilo que não te faz bem. Seja livre, seja liberto. Que a unção de Deus remova os pesos, os fardos pesados, no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a mão do Senhor, a mão que governa, a mão que movimenta, comece a mover as grandes coisas na sua vida. Oro também para que o Senhor abra as grandes portas na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, libera do teu poder, Pai, do teu favor. E aqueles, Pai, que estavam dormindo espiritualmente, sejam despertados agora. Oro também pela salvação dessa casa, essa pessoa que está sentindo o toque de Jesus Cristo na vida dela agora. Que ela possa invocar o nome de Jesus e ser salva. Que o poder de Deus toque na vida dela agora. Ser livre agora, ser livre agora, ser livre. Que o poder de Deus toque tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus é fiel. Se você creu que você foi livre hoje, você vai compartilhar essa oração com várias pessoas. E quem está com problema de insônia aí, às 10 da noite de hoje, eu vou liberar uma oração aqui, tá? Às 10 da noite de hoje. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos tudo na nossa vida aos pés de Jesus. Tudo na nossa vida aos pés da cruz. Nos rendemos a Jesus e pedimos a Deus, afasta do nosso caminho tudo aquilo que vem para tentar nos impedir. Que toda obra maligna, inveja, maldade, atrapalho, confusões, intrigas, rixas, desde já nós quebramos o poder disso tudo e declaramos que estamos revestidos do poder do alto, estamos cheios da presença de Deus e dizemos: diabo, tu não tens poder sobre a nossa vida e nem sobre a nossa casa. Estamos nas mãos do Senhor, totalmente guardados por Ele, e declaramos que nenhum laço do passarinheiro, nenhuma armadilha, nenhuma arma forjada prosperará contra nós ou contra a nossa casa. Declaramos em nome de Jesus que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal não prospere no caminho dessa pessoa. Senhor, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Nós oramos no nome bendito de Jesus e pedimos provisão, Senhor, pedimos cura,
pedimos milagres, pedimos intervenção. Cada pessoa que está entrando nessa oração agora, que está clamando por alguém, está pedindo por um familiar, está pedindo por alguém que está numa UTI, entubado, que nesse momento o poder de Deus toque na vida dessa pessoa. Assim como Jesus liberou uma palavra sobre o filho do centurião, que dessa mesma maneira, Senhor, nós liberamos uma palavra de cura, aquele que está doente, que seja curado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo salva, nele está a nossa fé. E que caia por terra toda a fortaleza espiritual, que todo combate do inimigo contra a tua alma, contra a tua vida, cesse, que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor te dê um ânimo novo, que a graça do Altíssimo cerque a tua vida totalmente e completamente, no nome de Jesus. Amém? Você recebe essa oração e essa palavra? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero hoje falar sobre 5 sinais importantes de que você está no norte certo. Porque tem norte que não é certo. Mas quando você está no norte certo, no norte de Deus, as coisas dão certo, as coisas funcionam. A Bíblia nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. E a gente pensa da seguinte maneira: Deus vai abençoar a minha vida, não importa o jeito que eu andar. Não é o que está escrito nessa palavra. Porque quando a Bíblia fala de que todas as coisas cooperam para o bem, está falando não dos seus erros, está falando de coisas externas. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas que estão ao meu redor, todas as circunstâncias, aí sim, isso sim, coopera para o meu bem. Mas Deus, aí você pergunta, mas Deus pode usar um erro para me abençoar? Eu acredito da seguinte maneira: se esse erro foi involuntário, sim. Agora, se foi algo intencional, se foi algo calculado, daí não. Então nós temos que ter a maturidade certa para entender isso. E quando nós estamos no norte certo, estamos na direção de Deus, algumas coisas são sinalizadoras que estamos no caminho certo e que estamos acertando o alvo. E a primeira delas é profunda sensação de paz. Profunda sensação de paz. Mesmo que você esteja em meio a tumultos, você está em paz. Você está no meio de mudanças, você está em paz. Você está sendo perseguido, você está em paz. As coisas estão dando errado, mas você está em paz. Isso significa que você está no caminho certo. Quando que você não está no caminho certo? Quando você não tem paz. Quando você não tem paz. Quando você perde completamente a paz. Porque duas coisas podem estar acontecendo. Ou você não está aceitando uma direção de Deus para a sua vida, ou você está num caminho errado, numa direção errada. Então, ter esse discernimento é muito importante para as nossas vidas. A segunda coisa é mensagens e padrões repetidos. Mensagens e padrões repetidos. Como assim mensagens e padrões repetidos? Bem, eu tive uma semana atrás, onde eu tive uma sequência de confirmações, sinais de Deus, pessoas que Deus usou, situações que aconteceram, e todas elas apontaram para o mesmo caminho, todas elas. E quanto mais eu tentava sair daquilo, mais Deus direcionava. Então, quando alguns padrões começam a se repetir, você pode ter certeza que Deus está falando com você. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério profético, por 3 noites consecutivas, eu tive o sonho com o mesmo versículo da palavra de Deus. Na verdade, tive 2 sonhos com esse versículo e um terceiro não foi um sonho, eu acordei declarando esse versículo. Então, as 3 vezes, Deus estava sinalizando algo para mim,
Então, quando padrões se repetem, você tem que parar para entender, certo? Escreve isso aqui nos comentários. Tenho que parar para entender, para discernir o que Deus está querendo falar. Quando nós temos esse discernimento espiritual na nossa vida, as coisas começam a se abrir. As coisas começam, sabe, a ter enfim, a mente muda, a mentalidade muda, e isso é importante. Terceiro, tudo se alinha para o seu bem. Deus nunca te tira de um lugar para te levar para um lugar pior, certo? A Bíblia diz que nós vamos de glória em glória. Nosso crescimento é de glória em glória. Isso significa que, sabe, tem coisas que pode até parecer para você que você está retrocedendo. Mas ao contrário disso, tudo está se alinhando para isso. Então, existe um propósito por trás. E você tem que compreender. As coisas começam a encaixar. Então, sabe, você se vira para cá, aqui dá certo. Você se vira para ali dá certo também. Está se alinhando. Isso é um sinal de Deus, que eu estou no norte certo. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que apesar das lutas, apesar das dificuldades, as coisas vão se encaixar. E Deus vai te surpreender nesse caminho. Amém? Essa é uma boa palavra para a sua vida. Quarto, oportunidades e portas começam a se abrir. Um dos sinais de que você está caminhando no norte certo é que Deus, ele abre portas para você que antes não tinha aberto. Ou seja, coisas inéditas de Deus começam a acontecer na tua vida. Coisas inéditas de Deus começam a acontecer na sua vida. E você começa, sabe, a ver as coisas de uma outra maneira. Porque Deus vai trazendo oportunidades, Ele vai abrindo portas, Ele vai lhe dando opções, Ele vai lhe colocando em lugares que você antes não havia entrado, tudo porque você está obediente ao norte certo. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com cada pessoa que obedece a Deus. E se você está no norte certo de Deus para a sua vida, as oportunidades virão. As grandes coisas, o inédito de Deus virá. Nós temos que orar por esse inédito de Deus. Nós temos que orar, sabe, para que Deus ele surpreenda nós, para que Deus ele se mova na nossa vida e traga essas boas notícias, essas coisas novas. Você tem que orar por coisas novas de Deus, porque se a sua vida está numa mesmice, ou seja, as mesmas coisas que se repetem ano após ano, você não tem nenhum crescimento, você não tem nenhum avanço, tem alguma coisa errada, porque quando caminhamos na direção de Deus, inevitavelmente, preste atenção nisso, inevitavelmente as coisas começam a acontecer e se mover em nosso favor. E a quinta coisa que eu queria compartilhar com você, você tem um profundo senso de propósito. Então não é os teus desejos que estão mandando, é o teu senso de propósito. Deus tem algo para mim nisso. Deus tem algo para mim, eu sou muito disso, sabe? Se eu não vejo propósito numa coisa, não me inspira. Eu não sei se foi o treinamento que Deus me deu, mas se eu não sinto propósito, não me inspira. Se eu não sinto, sabe, que aquilo tem um propósito, se eu não sinto que aquilo tem um valor considerável para a minha vida e para o meu propósito, não me inspira. Pode ser a melhor coisa do mundo, não me inspira. Não me inspira. Não me inspira. Você sabe que eu fui convidado por uma das maiores igrejas do mundo atualmente para ajudá-los em algo. E eu não senti de Deus que eu deveria dar continuidade àquilo. Ia ser muito bom para mim. Ia ser algo de grande expressão para mim. Mas sabe quando você não sente a direção de Deus naquilo?
Sabe, aquilo não lhe inspira e eu estava com zero vontade, mesmo sendo algo que iria ser grande, porque é uma das maiores igrejas do mundo, eles devem ter talvez mais de 200 mil membros, eu não sei direito, mas é uma igreja muito grande. E eu entendi de Deus que eu não deveria, sabe, estar ali, eu não deveria participar e que Deus estava me movendo a outra coisa. Eu tive que pedir desculpa e me esquivar de algumas coisas porque não me senti inspirado para fazer aquilo. É que nem quando você quer escrever um livro. Você tem que ter inspiração. Você quer fazer uma obra de arte, você tem que ter inspiração. Sem inspiração não sai uma coisa boa. E a inspiração é algo de Deus em você. Então, quando você está inspirado para trabalhar, inspirado para começar algo novo, isso é senso de propósito. É senso que Deus tem um negócio contigo naquilo e que você precisa ir em frente, mesmo que haja muitos percalços, sabe, na estrada. Você deve ficar firme e crer que Deus está com você. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você, em nome de Jesus. E eu quero pedir a você, compartilhe agora essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Deus vai te abençoar tremendamente. Deus vai te abençoar tremendamente. Compartilhe agora. Nós vamos declarar o Salmo 91 e eu tenho 2 recados importantes. O primeiro é que esse domingo eu estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Sábado agora já estou retornando para São Paulo, então domingo 9 da manhã nós vamos ter um grande culto e eu estarei ministrando. E o segundo convite é que dia 19 e 20 nós vamos ter um grande evento de libertação, um seminário de batalha espiritual. Nesse seminário eu convidei nomes ilustres para estarem conosco. Você vai amar esse seminário, porque vai ser um abrir de olhos e um quebrar de amarras espirituais, porque nós vamos ter 6 sessões, então 3 em cada dia. Nas 6 sessões nós teremos oração de libertação. Quer participar da Academia Quino Global? Quer ser nosso aluno? Quer participar desse evento? Tem um link aqui na descrição, certo? academiaquinoglobal.com.br ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Tá bom? Você é nosso convidado. E hoje à noite tem aula dentro da academia, às 20 horas. Então você que é meu aluno, hoje às 20 horas tem aula dentro da academia. Tá bom? Salmos 91, quero declarar o Salmos 91. E se você não compartilhou ainda essa oração, compartilhe agora. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora pela sua vida, eu quero apresentar você, sua casa, sua família, seus negócios diante de Deus. Amém? Estamos firmes nesse propósito aqui, crendo que o nosso Deus é Deus de resposta.
E quem não compartilhou, compartilha, deixa a tua curtida aqui nessa oração, porque assim você nos ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, pedimos a tua bênção agora e entregamos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, a nossa vida. Entregamos as nossas preocupações, ansiedades, aquilo, Senhor, que não nos faz bem, nós entregamos a Ti. Perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido, nos perseguido e de alguma forma se colocado contra nós. E declaramos, ó Deus, que maior é o Senhor, Tu és a nossa justiça. E eu sinto no meu espírito, Pai, que há muitas pessoas que vão assistir essa oração hoje e que o Senhor vai visitá-las com a justiça do Senhor. Elas serão visitadas pela justiça, a justiça de Deus. Por isso eu quero liberar uma palavra profética, a justiça de Deus entrando no teu caminho, a justiça de Deus entrando nesses papéis, a justiça de Deus entrando nessas portas. Onde foi roubada uma oportunidade que pertencia a você, que haja restituição, que haja restauração, que Deus traga para a tua vida tudo aquilo que foi perdido, que haja uma restauração, que haja uma restituição no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos agora declarando que o Senhor fará coisas maiores na nossa vida e viveremos o extraordinário de Deus e nada impedirá o mover do Senhor. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda alergia, todo problema na coluna. Senhor, Tu és Deus de maravilhas. Há coisas, Pai, que só podem ser consertadas de forma humana ou de forma sobrenatural. E nós oramos agora para que o poder de Deus toque no corpo físico dessa pessoa, trazendo restauração completa no sangue, nos órgãos internos, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós declaramos agora que pelo poder de Jesus Cristo, toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nós declaramos a todo mal que tem atacado o corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que a paz entre nessa família, a prosperidade entre, os bons negócios entre e que haja salvação dentro desse lar. Eu oro também para que essa família volte a conversar. Todo tipo de desentendimento, de xingamento, de brigas seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus e que entre unidade para dentro dessa casa, entre graça, entre favor, que haja reconciliação de pais e filhos e que haja reconciliação de marido e mulher também, no nome de Jesus. Oramos para que as brigas cessem nesse trabalho, oramos para que as perseguições cessem, oramos para que a inveja cesse, oramos para que todo tipo de ataque espiritual e até mesmo ataques na mente cessem no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E que venha tempos de grande refrigério e de cumprimento de promessa na tua vida, família, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero profetizar que o melhor de Deus vai chegar para você. Tudo que foi colocado aos pés de Jesus, com certeza vai ter resposta. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 horas da manhã, estarei aqui junto com vocês. E hoje, às 20 horas, tem aula dentro da academia aqui no Global a todos os meus alunos. Deus abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua vida e na tua casa. Até mais.